Então, pessoal, nós vimos até agora o conteúdo de eletricidade, né, a eletrostática e a parte dinâmica, mas isso é uma disciplina de eletromagnetismo. Então, na verdade, nós temos que juntar a eletricidade com o magnetismo até o fim da disciplina. Então, agora nós vamos aprender a parte sobre o magnetismo, né, campo magnético e algumas grandezas relacionadas. E aí, depois nós vamos juntar os nossos conhecimentos de eletricidade com magnetismo no que a gente chama de eletromagnetismo. Então, agora faço uma pergunta para começar o conteúdo sobre magnetismo, rebobinando o que nós vimos sobre eletricidade. Quem gera o campo elétrico eram as cargas elétricas, né? Uma carga elétrica, um elétron, por exemplo, era suficiente para criar um campo elétrico. Agora, quem será que gera os campos magnéticos? Né? Falando em magnetismo. Magnetismo, para situar, é o estudo de ímãs. E os ímãs que a gente fala no magnetismo são os ímãs que vocês conhecem, por exemplo, o ímã de geladeira. Tá? É um ímã comum, né? Ele é um material magnético. E o material, sendo magnético, apresenta um campo magnético. E aí a pergunta que eu faço é quem gera os campos magnéticos? Então, talvez fosse natural pensar que os campos magnéticos são gerados por cargas magnéticas, já que os campos elétricos são gerados por cargas elétricas. Mas não é bem assim, na verdade não existem cargas magnéticas. O que existem são cargas elétricas. As cargas elétricas geram os campos elétricos e os campos magnéticos também, tá? Só que em algumas situações específicas. Então existem duas situações onde eu posso ter um material magnético. A primeira é eu ter um ímã natural, tá? Inclusive tem um vídeo que fala sobre isso, sobre os ímãs, como eles são feitos, né? E os ímãs têm uma propriedade dos domínios magnéticos, um alinhamento dos domínios magnéticos, um alinhamento dos spins dos elétrons. Então é relativo à carga elétrica, tá? Então eu posso ter um material que é um ímã permanente e é um ímã natural, material magnético, que são os ímãs como a gente conhece. Ou a segunda forma de eu produzir um campo magnético é passando uma corrente elétrica num material. Um fio que passa corrente elétrica, além do campo elétrico que ele tem, devido à corrente elétrica, ele tem um campo magnético, tá? Então, correntes elétricas geram campos magnéticos. E a corrente elétrica é constituída por carga elétrica. Então, no fim, a carga elétrica pode gerar campo magnético se ela estiver estacionária, mas se houver um alinhamento de spins, na verdade a carga não estaria totalmente estacionária, mas um alinhamento de spins pode gerar um campo magnético ou uma corrente elétrica. Então vamos pensar assim, a carga estática gera um campo elétrico e a carga em movimento gera um campo elétrico e um campo magnético. Então a carga elétrica gera campo magnético, mas em dadas situações. Ou eu tenho um alinhamento dos domínios magnéticos e dos spins dos elétrons, ou eu tenho um movimento ordenado de elétrons, que é a corrente elétrica. Tá? E aí, então, são as duas formas de eu gerar campos magnéticos. Eu posso produzir ímãs artificiais da mesma forma que eu tenho um ímã natural, magnetizando o material, por exemplo, esfregando um ímã no outro. Se eu tiver um campo magnético externo muito forte, é uma maneira também de eu produzir um campo magnético. Mas seria uma forma artificial de eu gerar um ímã permanente. Tá? Mas existe essa possibilidade também. Então, um campo externo bem forte pode ser que alinhe os domínios magnéticos, né, e os spins dos elétrons de um átomo. E aí eu posso também produzir um ímã dessa forma, tá? Então a gente está falando em campo magnético, mas a gente define o campo magnético
em termos da força magnética, agora numa primeira definição, assim como a gente fez lá para a eletricidade, que a gente definiu o campo elétrico em termos da força elétrica. Tá? Existe uma relação que é experimental, que relaciona o campo magnético, que eu vou usar a letra B, e o campo magnético é uma grandeza vetorial, é um campo vetorial, tá? Eu vou definir o campo em termos da força magnética. Então, a força magnética, a fórmula da força magnética, eu vou colocar um B para relacionar com esse B. A fórmula é assim, ó. Carga vezes velocidade, vezes o campo, vezes o seno de um ângulo entre a velocidade e o campo magnético, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Então, olha só, se eu colocar uma partícula carregada, por exemplo, um próton aqui, com uma certa velocidade, vamos supor que isso aqui é um próton, com uma certa velocidade, na presença de um campo magnético, vou fazer um campo magnético verde aqui, ó, uniforme. O campo aqui, nem o campo elétrico, linhas paralelas representam um campo uniforme. Se eu tiver uma carga com uma certa velocidade na presença de um campo, pode ser que atue uma força sobre essa carga. Quando que vai atuar uma força? Quando o ângulo não for zero. E esse ângulo é entre a velocidade e o campo magnético, tá? Seno de zero é zero. Então, se o meu ângulo fosse 0 grau, a minha força seria zero. Então, quando o meu ângulo não for zero, a minha força é diferente de zero. Então, se eu tiver uma carga com uma certa velocidade na presença de um campo e houver um ângulo qualquer que não seja zero, vai atuar uma força sobre essa carga, que não seja zero nem 180 graus. Por exemplo, aqui, ó, o ângulo θ é o ângulo entre a velocidade e o campo magnético, tá? Então, ó, a velocidade aqui tá para a direita, o campo tá para cima, então o meu ângulo aqui é 90 graus, seno de 90 é 1, e o módulo da força seria Q vezes V vezes B, tá? A força é dada em Newton, a carga é dada em Coulomb, a velocidade em metros por segundo. A unidade de campo no sistema internacional, ele tem um nome especial que se chama Tesla, em homenagem ao Nikola Tesla, que é um físico bastante conhecido, tá? Então, eu tenho que olhar para fazer esse cálculo da força relacionada ao campo, o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético, tá? Então, antes de eu dizer para onde aponta essa força aqui, eu vou falar rapidamente sobre as linhas de campo e vou voltar aqui para falar na força, tá? Porque a força é uma grandeza vetorial, ela tem módulo, direção e sentido. E eu preciso saber o sentido da força e eu tenho uma regra para isso, tá? Então, só antes de eu falar em força, eu quero falar rapidamente sobre as linhas de campo, porque vocês estão vendo que eu estou representando o meu campo, que eu fiz aqui com essas linhas verdes, da forma vetorial. O campo magnético é uma grandeza vetorial. E as linhas de campo magnético acompanham o mesmo raciocínio das linhas de campo elétrico, tá? Quanto mais afastadas, aqui é o campo uniforme, né? Elas estão igualmente espaçadas, mas numa situação onde elas têm um espaçamento diferente, onde elas estão mais concentradas, o meu campo é mais intenso, onde elas estão mais afastadas, o meu campo é mais fraco. O meu sentido do campo num ponto aqui, ó, já que a linha faz a curva, é uma tangente a esse ponto, da mesma forma que eu fazia com o campo elétrico. Então, eu tenho uma noção da direção e sentido, olhando a seta,
o módulo olhando o espaçamento, né, a concentração de linhas. E eu tenho uma propriedade diferente agora, falando de ímãs, né? Quando eu tenho um ímã, eu tenho um ímã tradicional, sempre tem um polo norte e um polo sul, tá? Então, sempre eu vou ter isso, um polo norte e um polo sul. E aí, por convenção, isso aqui seria o equivalente às cargas positivas e negativas lá na eletricidade. Só que quando se fala em magnetismo, se fala em polos, polo norte e polo sul, tá? Então, por convenção, as linhas entram no polo sul e saem do polo norte. Essa é a nossa convenção, tá? Elas entram no sul e saem do norte. Só que aqui existe uma diferença em relação às linhas de campo elétrico, porque quando eu falava em campo elétrico, eu tinha, por exemplo, um elétron ou um próton isolado. E aqui no caso de ímãs, não existe evidência experimental de separar um polo desses. Se eu pegar um ímã e quebrar no meio, eu vou gerar dois ímãs com polo norte e polo sul. Então eu sempre vou ter dois polos, um dipolo magnético, onde as linhas entram no sul, saem do norte. Então essas linhas, elas não têm começo e nem fim, elas são infinitas, ó. Elas fazem a volta aqui, ó. Elas vão ter um formato sul-norte, que ela faz a curva. Aqui, ó, elas são circulares aqui do lado de fora. E por dentro elas passam e fazem a volta, entrando no sul e saindo no norte. Elas não têm começo e nem fim, justamente porque eu não consigo isolar um polo sozinho, então eu não sei qual que é a fonte do campo magnético. Os dois são. Então as linhas entram e saem nos dois polos, tá? Mas a convenção é que elas entram no sul e elas saem do norte, tá? Então, uma forma de eu fazer um campo uniforme, por exemplo, que é esse tipo de campo aqui, uma forma eu posso ter um ímã em forma de U, tá? Eu tenho aqui meu polo sul e meu polo norte. As linhas entram no sul e saem do norte, né? Se eu tiver esse ímã bem com as partes do bem paralelas, em algum momento eu consigo fazer um campo uniforme aqui, ó, nas partes verticais do meu U, tá? Então eu tenho essa propriedade das linhas de campo. E aí eu tenho o que eu chamo de dipolos magnéticos, tá? Por mais que eu quebre esse ímã em vários pedacinhos, eu vou sempre ter um polo norte e um polo sul, tá? Dois ímãs novos com polo norte e polo sul, e eu vou quebrando e sucessivamente eu vou formando mais ímãs com polo norte e polo sul, tá? Então eu tô falando nas linhas de campo para vocês entenderem por que eu já desenhei aqui o meu campo magnético, tá? Por que isso? Eu estava definindo a força em termos de campo e eu estou dizendo que eu tenho a força como uma grandeza vetorial, né, a força em Newton, e eu preciso saber o sentido da força. Então existe uma regra que se chama regra da mão direita, que é para eu saber o sentido da força. E para isso eu vou fazer uma varredura com a minha mão direita de V em direção a B, com todos os dedos da mão direita, e o meu polegar vai ser o sentido da força. Só funciona com a mão direita, tá? Então aqui, ó, minha velocidade está para a direita, tá? Tá para a direita, todos os dedos estão para a direita. Só que o meu campo, ó, eu tenho que ir nessa ordem, senão eu vou achar a força ao contrário, tá? E se a carga for negativa, vai dar ao contrário também, tá? Mas vamos supor, vamos usar a regra para carga positiva para não dar confusão. Se tivesse o menos na conta, o menos ia fazer o papel de inverter o sentido, tá? Eu vou de V, que está para a direita, em direção a B, que está para cima, ó. VB. VB,
A minha força tá aqui, ó. Né? Meu polegar tá saindo do quadro ou da folha de vocês. Então, a minha força, ela é um vetor aqui, ó, na carga, que tá saindo do quadro. Não sei se vocês conhecem essa nomenclatura, ó. Entrando e saindo. Num espaço tridimensional, ó. Se eu tivesse uma flecha, eu olhasse ela de trás, ó. A bundinha da flecha está entrando, a ponta da flecha está saindo, tá? Então, a minha força aqui está saindo do quadro. Mais um exemplo hipotético. Se eu tivesse a minha carga aqui, ó, com uma velocidade para cima, e o meu campo magnético entrando no quadro, para onde apontaria a força? Regra da mão direita. É nessa ordem, de V para B, eu acho o sentido da força. Eu vou da velocidade em relação ao campo. A velocidade está para cima, eu coloco todos os dedos da mão direita para cima, e agora eu organizo a palma da minha mão de acordo com o campo para conseguir varrer, ó. Meu campo está entrando, eu já deixo minha palma entrando, ó. Que aí eu consigo fazer, ó, de V para B, força, ó, V, B, força. Então, a minha força estaria aqui, ó. Essa carga vai sofrer uma força. Se eu tentar jogar essa carga para cima, na presença desse campo, vai haver uma força que essa força não tem a função de acelerar ou frear a carga. Essa força só faz a carga desviar a trajetória dela, ó, porque ela não está na mesma direção e sentido da velocidade. Então, é como se eu desse um peteleco na minha carga que está tentando ir para cima, e ela vai sofrer uma curva, vai fazer uma trajetória curva. Essa força só tem essa função, desviar ou defletir a trajetória da minha partícula. Um outro exemplo, para ver se a gente entendeu. Vamos supor que a velocidade estivesse saindo do quadro, isso aqui é a minha carga, tá? Carga positiva aqui, só que eu estou tentando desenhar o vetor velocidade junto, e o meu campo tivesse aqui, ó. Como que eu vou fazer isso? Lembra que é sempre de V para B, para achar a força. A velocidade está saindo do quadro, né? Só que ali eu ajeito a minha palma de acordo com o campo, ó. O campo tá lá para a direita aqui, né? Então, ó, V para B, de V para B, a força vai estar para cima. Essa é a minha força magnética. Então, essa carga que estava tentando vir para cá vai sofrer um desvio para cima. Uma outra situação, se eu tivesse a minha carga aqui, ó, com uma velocidade para cá e o meu campo para cá, olha o ângulo entre a velocidade e o campo, ó. Velocidade e campo. Os dois apontando juntos, eu nem consigo fazer a varredura, porque os dois apontam para o mesmo lugar. Seno de 0 é 0, aqui não atua força. Então, essa carga consegue andar sem sofrer deflexão na trajetória dela. Tá? É esse caso aqui. Ou se a velocidade estivesse para cá, ó, o ângulo ia ser 180, seno de 180 é 0 também. Então, se a velocidade andar na linha de campo, ela não vai sofrer a ação de uma força. Tá? Então, é através dessa regra da mão direita que eu sei o sentido da força magnética que atua sobre uma carga que se move com uma certa velocidade na presença de um campo magnético. Então, pessoal, a força, nós vimos que a força magnética, né, eu uso um Bzinho aqui para representar que é magnético, pode ser escrita como a carga vezes a velocidade da carga, vezes o módulo do campo magnético, vezes o seno do ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Mas existe uma notação que vocês vão ver em livros,
que essa mesma força pode ser escrita na forma de um produto vetorial entre a velocidade e o campo magnético, tá? Quando eu quero saber o módulo de um produto vetorial, esse seno de θ aparece, né? É a mesma coisa, quem viu vetores sabe que essa representação dentro do produto vetorial eu tenho o seno. Se eu quiser fazer, né, o módulo, eu vou precisar desse seno. E o sentido de um vetor que é resultado de um produto vetorial é sempre dado pela regra da mão direita, tá? Então, essa regra da mão direita não é exclusividade do nosso problema aqui do magnetismo, da força magnética, tá? A regra da mão direita se usa para saber o sentido de um vetor que é resultado de produto vetorial. Então, vocês vão ver que nós vamos usar de novo essa regra para outros produtos vetoriais que vão aparecer agora no magnetismo, tá? Percebam também que existe uma relação de perpendicularidade entre todas as grandezas. A velocidade, se for perpendicular ao campo, vai haver uma força que também é perpendicular à velocidade e ao campo. Todos estão em eixos diferentes. Se a velocidade estiver em x e o campo estiver em y, a força vai estar em z. Eles nunca estão no mesmo eixo, são todas grandezas perpendiculares. Existe uma relação de perpendicularidade entre essas grandezas todas, tá? Então percebam isso quando vocês resolverem que se a força cair no mesmo eixo que o campo, por exemplo, houve algum erro aí na hora de descobrir o sentido do vetor força magnética, tá? Eu não mostrei a dedução dessa fórmula, porque isso é uma fórmula empírica, ela é experimental, ela não foi deduzida teoricamente. Mas ela até tem uma semelhança com a fórmula do campo elétrico. Lá no campo a gente tinha que o campo era força sobre carga, então a força era carga vezes o campo elétrico. Aqui é carga vezes o campo magnético, né? Só que tem essa velocidade aqui agora a se considerar, porque no magnetismo eu preciso que a carga tenha movimento para gerar uma força magnética, né? Cargas em movimento geram um campo magnético, daí na presença de outro campo, as interações entre esses campos fazem com que atue uma força. Se a carga fosse estática, não haveria essa interação. Então, eu tenho esse termo de velocidade a mais em relação à fórmula do campo elétrico. Mas são parecidas, né? Existe uma semelhança e existe a relação de perpendicularidade entre as grandezas.